1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Agora, por favor, um pouquinho para frente, indo em direção a Apocalipse, vá para a carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, divisões, fofocas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, mortes, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. E a última referência que eu quero que você veja comigo é um versículo só, está em Marcos, Evangelho de Marcos. Agora voltando para trás aí um pouquinho, né? Vindo um pouquinho atrás. Se a gente volta tem que ser para trás. Vamos lá, capítulo 8, verso 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Amém. Amém. Irmãos, não é novidade para ninguém que a gente vive dias difíceis, mas cada vez mais difíceis. E nos momentos mais difíceis da vida é essencial que a gente tenha controle sobre as nossas reações às adversidades. Porque se os tempos são difíceis, naturalmente que nós seremos confrontados com dificuldades, adversidades. Nós seremos desafiados, em muitos momentos humilhados. E como é que nós reagimos a isso? Há um preceito bíblico que diz que é na nossa paciência que nós ganhamos a nossa alma. Mas se tem uma virtude que tem sido pouco cultivada e que parece que saiu do rol de interesse das pessoas, é a paciência. Cada vez mais as pessoas estão nervosas, dispostas a brigar. A medicina, a psiquiatria, a psicologia já tem diagnosticado, tem dado nome a certos comportamentos, incluído num rol de doenças, patologias, descontroles, explosões, a perda da sensibilidade humana. Mas a coisa fica pior quando a gente imagina que a religião, ela é por si só uma força que nos ajuda a nos controlarmos, que nos propõe ideais mais elevados do que aqueles que estão imediatamente diante de nós. Todas as religiões propõem uma ética, uma moral, um comportamento muito mais elevado do que aquele que naturalmente a gente tem. Todas as religiões e o Evangelho de Jesus, enquanto pedra fundamental da religião cristã, não é diferente. Tanto que a Bíblia diz, é na vossa paciência que possuireis a vossa alma.
Alma significa psique, ou seja, se nós cultivarmos a paciência, não ficaremos doentes psicologicamente. Quer esvaziar os consultórios dos psicólogos, quer esvaziar os consultórios dos psiquiatras, quer esvaziar os consultórios dos psicanalistas? Comece a cultivar a sua paciência. Porque quando você fica paciente diante dos seus desafios, diante das suas adversidades, a primeira consequência é que você começa a desenvolver a esperança. Porque se você está com paciência, você passa a esperar um momento mais propício para que aquilo mude. E quando você desenvolve a paciência, naturalmente você vai chegar à fé. E a fé é a força mais poderosa do universo. Não é à toa que Jesus diz que se tivermos fé, ainda que seja um pouquinho, poderemos dizer as maiores dificuldades da vida para sair do nosso caminho, porque nós vamos transpô-las, e vamos mesmo. Mas isso é o mundo do dever ser, é o mundo que a gente gostaria, é o mundo que nos é proposto. Mas entre nós aceitarmos a proposta e vivermos o mundo ideal, e não aceitarmos a proposta e permanecermos na nossa realidade de intolerância, de briga, de assassinato, a distância é grande. E sabe qual é a que está florescendo mais nos dias de hoje? A intolerância, a falta de paciência. E quando a gente encontra religiosos manifestando isso, é triste demais. Pior é quando a gente descobre que o religioso é a gente. Aí a coisa fica pior. Mas essa semana eu tive duas surpresas ruins, né? Nas redes sociais. Hoje todos nós temos uma personalidade virtual. É raro encontrar alguém que não tenha uma personalidade no Facebook, no Instagram ou em qualquer outro recurso tecnológico de comunicação. Mas brincando ali, olhando as postagens, é natural que nesse momento em que a política está assim em efervescência, em que estamos polarizados aos que acreditam na ciência, na vacina, naqueles que querem um mundo melhor, com combustível barato, com mais emprego, existem aqueles outros que querem a manutenção do caos que está aí. É natural que os dois lados coloquem as suas ideias. E eu vi a postagem mentirosa, de um irmão querido que eu conheço há muitos anos, homem de Deus, mas ele resolveu agora propagar mentiras, mas até aí tudo bem, eu entendo que faz parte do jogo, desse jogo que está se jogando hoje. Mas o pior é que no final ele diz, e se alguém não gosta, que se dane, que vá embora, porque eu vou continuar falando. Um tom de desafio, um tom de briga. E aquilo soou estranho. A primeira parte já estava ruim, mas a segunda foi horrível. Hoje, depois do culto também, eu vi um pastor querido, de uma denominação grande, de uma congregação grande dessa denominação, fazendo a mesma coisa, colocando mentiras, mas mentiras deslavadas, mentiras obscenas, infantis, que qualquer um comprova. E mais no final ele faz a mesma coisa, o mesmo desafio. Ou seja, é a intolerância, é a vontade de brigar. Tudo aquilo que joga por terra a confissão de fé que a gente tem. Nós temos falado para o mundo no que é que nós cremos. Todos os dias a gente fala. Quando a gente põe a Bíblia debaixo do braço, quando a gente põe um adesivo no carro, quando a gente coloca uma música religiosa no som do carro, em casa, a gente está dizendo que a gente tem uma opção por uma ética religiosa. E que a nossa religião é, antes de tudo, tolerante, porque Jesus foi tolerante. Foi tão tolerante que ele chocou os religiosos dos dias dele, porque perguntaram aos discípulos, mas o vosso mestre come com esse tipo de gente? Em outros momentos se espantaram porque Jesus entrou na casa das pessoas de mais fama ruim em Israel. Em outros momentos Jesus se deixou tocar pelas pessoas menos favorecidas, e em outros momentos estendeu ele a mão e colocou a sua mão naqueles que eram apodrecidos na sua carne. Jesus é a prova viva da tolerância.
Jesus é a prova viva do que Deus deseja de nós. Quanto à violência, ao eu quebro a tua cara, vai ser do jeito que eu quero, Jesus disse o contrário. Todo aquele que vive da espada, morrerá pela espada. E é muito engraçado porque essa gente, embora religiosa, defende a arma. Esquece que o Senhor dos Senhores disse que não, que a nossa arma é a fé, que a nossa arma é o amor, que a nossa arma é a tolerância. Há aqueles que dizem, olha, se eu tiver uma arma eu estarei protegido. Protegido do quê? Protegido do quê? Você acha que o ladrão manda para você, o bandido manda para você, olha, se prepare porque terça-feira às 3 da tarde estarei na esquina da Afonso Pena com Tupinambás para assaltar você. Você acha que ele manda um recado? Você acha que vem um e-mail, um zap dizendo, sexta-feira às 3h25 quebrarei a sua janela, tentarei não estragar mais nada porque quero roubar a sua casa, para que você possa pegar o seu revólver e esperar? Óbvio que não. Óbvio que não. Então a arma vai servir para que nós sejamos vítimas de nós mesmos. E o Senhor Jesus diz isso. Então quando eu ouço, quando eu leio, crentes desafiando, crentes dizendo, quer resolver no braço? Vamos lá para fora, desce desse carro. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma alma imortal, cada um de nós. E nós lemos um texto de 1 Coríntios, em que o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele diz algumas coisas. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: nós que fomos levantados para o ministério, eu, Apolo, Cefas e os outros, somos cooperadores de Deus. Nós somos aqueles que Deus levantou para fazer a sua obra na terra. Mas vocês, igreja, vocês são a construção que Deus está fazendo. Vocês são a lavoura de Deus. Deus está colocando sementes maravilhosas em vocês. Deus está construindo a vida de vocês como um templo onde Ele mesmo habitará. E isso bate com a mensagem de domingo passado, quando eu disse que Jesus disse, olha, derrubareis esse templo e em 3 dias o reerguerei. Ele falava dele. E agora Paulo diz, cada um de vós é um templo do Deus vivo e Deus o está construindo. Deus quer habitar você. Deus quer morar no seu corpo. Deus quer morar na sua mente. Deus quer morar nas suas emoções. Deus quer morar nos seus sentimentos. Deus quer ser tudo em você. Deus quer que os seus pensamentos sejam os pensamentos dele. Deus quer que os seus desejos sejam os desejos dele. Deus deseja que as reações que você externe sejam as reações dele. Que morra o homem, mas que viva Jesus em cada um de nós. E aí Paulo diz, eu, cooperador de Deus, como sabe o arquiteto, e você sabe que o arquiteto é fundamental. O arquiteto é aquele profissional que agora em 2020, mais do que antes, tem sido valorizado. Porque as pessoas descobriram que é muito mais barato quando você contrata um arquiteto para projetar a sua casa. Eu sei que você tem experiência, seu pai é um bom construtor, seu sogro é um mestre de obra, e você compra um lote e diz, eu vou construir, eu puxo 3 metros para cá, 4 para lá, bato uma laje e vai ficar uma bela porcaria. Mas quando você contrata um arquiteto, meu irmão, não tem puxadinho, não tem aquele corredor comprido, não tem quarto sem janela, não tem banheiro com aquela janela lá em cima que não serve para nada, não tem aquela coisa que é o seu gosto que combina, né? Roxo, berinjela com verde, limão, e você acha que está maravilhoso. Mas quando você passa a dormir naquilo, você passa a ter pesadelo, porque é aquela coisa horrorosa, mas você achava que daria certo, mas não dá. Mas quando você constrói a partir de um projeto de um arquiteto, há um estudo elaborado, há um estudo do conjunto de cores, há um estudo de onde vem o vento, de onde nasce o sol, a altura para que a casa seja fresquinha no calor, mas que seja quentinha quando for a época do frio. Você tem uma otimização do espaço e você aproveita muito mais o espaço porque você usou um arquiteto, e o arquiteto sabe fazer.
Eu sei que você provavelmente tem um amigo, tem um parente que é um grande construtor, e ele diz, olha, fura isso aqui, nós vamos colocar uma ferragem assim, vamos cruzar, vamos fazer pilar, vamos fazer o quê? Vai fazer uma viga maravilhosa, e pode ser que a pessoa até diga para você, pode construir 10 andares aqui em cima, que eu garanto. Irmãos, quem é que está construindo prédio hoje em dia? Então para que fazer um super alicerce? Não precisa. Aí você contrata um engenheiro, o engenheiro vem e calcula a ferragem que você vai usar, o cimento que você vai usar, a dose certa de tudo, e você gasta menos, e você tem um recurso muito melhor do que teria com a experiência do cunhado, do vizinho, do primo, seja lá de quem for. Paulo diz, eu, como sábio arquiteto, eu não sou qualquer um, eu sou alguém que Deus levantou, eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, os anjos do Senhor me visitam, eu tenho revelações da palavra, eu entendo, o Senhor me deu um ministério não apenas de evangelista, mas de doutor. Então eu estou lançando um alicerce que não vai ser substituído, e o alicerce é Jesus. E eu vou te falar uma coisa, não há salvação sem Jesus Cristo. Se a sua vida está sem Jesus, você já está perdido, você não irá para o inferno, você já está nele, porque a sua vida é uma porta aberta para os espíritos malignos, a sua vida financeira vai ser uma tragédia, a sua vida de saúde vai ser uma tragédia, o seu relacionamento conjugal vai ser uma tragédia, o seu romance vai ser ruim, a sua vida profissional vai ser ruim, tudo vai dar errado na sua vida, porque você está aberto, você está sem Jesus. É uma porta aberta para que os demônios entrem, e quando eles entram para arrasar, para destruir. Paulo diz, eu lancei, como um grande arquiteto, eu lancei a coisa perfeita, a fé em Jesus. Jesus Cristo morreu por você. Então não venha me dizer que você tem que pagar um preço para ser salvo. Não venha me dizer que você tem que fazer campanha, subir monte, fazer oferta especial para ser salvo. Não, você é salvo, está salvo e será salvo porque Jesus Cristo morreu por você. Você recebe o Espírito Santo, não é porque você sobe uma escadaria, não é porque um pastor põe a mão na sua cabeça, não é porque você dobra o joelho, não é porque você faz jejum, você recebe o Espírito Santo porque Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. É porque Jesus o enviou que você o recebe. Jesus Cristo é a nossa fé, Jesus Cristo é o nosso pastor, Jesus Cristo é o médico dos médicos, Jesus é o professor dos professores. No dia que você não souber o que fazer, se você for colocar um parafuso e de repente você não sabe se é para a direita ou para a esquerda, irmãos, e não venha me dizer que todo parafuso é para a direita, porque não é, tem rosca contrária, tem rosca esquerda. Faça uma oração antes. Eu gosto de lembrar daquele coronel Vladimir que esteve aqui. E ele esteve aqui, ele disse que durante o comando dele aconteceu um sequestro e os sequestradores ficaram com as vítimas e ficaram encurralados, e chegou a guarda municipal, chegou a polícia militar, e chegou a polícia civil, e chegou todo mundo. Devia até ter guarda de banco lá. E foi dado o comando para ele. E ele chegou e sabia que ele ia comandar os policiais militares, os policiais civis e todos aqueles que estivessem ali para resolver a situação. Qual era o problema? O problema é que era um barril de pólvora, irmãos. Uma coisa errada e os sequestradores matariam as vítimas do seu sequestro. Uma coisa errada e um policial poderia tomar um tiro. Um policial usa um colete aqui no peito, mas não usa aqui, ó. Uma bala pode acertar na cabeça. E aí ele chegou, viu aquilo, disseram para ele, Senhor, estamos aqui, são as suas ordens. E ele falou, tá bom, o senhor é o comandante. Ele foi para um cantinho e disse, Jesus, me passaram o comando, mas o comandante é o Senhor. E eu te peço a vida dos meus homens. Eu te peço a vida de cada policial que está aqui. Eu te peço a vida daqueles que estão sequestrados, que são vítimas. Eu te peço a vida do sequestrador. Eu te peço que ninguém morra. Irmãos, não importa qual é a situação, Jesus é o mestre de todos os mestres. Não importa se você não sabe o que vai fazer, se a situação está difícil, se parece que não tem saída, ou se parece que é uma coisa simples, ainda que seja uma coisa simples. Conheci um moço chamado Arthur, há muitos anos atrás. Eu era solteiro, de casamento, 36 anos, irmãos. Fora namoro, noivado. Então vamos dizer 40 anos ou quase isso. Eu conheci um moço chamado Arthur, caixa de banco. Ó homem enjoado. Pensa num cara enjoado. Pensa num cara chato. Pensa num cara ceboso.
Pensa num cara enrolado, até o dia que ele encontrou Jesus. O dia que ele encontrou Jesus, o cara que era enrolado ficou desenrolado. Jesus desenrolou o carretel e deu um jeito de alinhar tudo. O cara ceboso ficou simpático. O cara chato ficou agradável. O cara que não tinha uma palavra se tornou uma pessoa séria. Passado um tempo, eu encontro com ele e ele disse para mim assim: ô Ademir, deixa eu te contar, meu Chevette, ele tinha um Chevette era um carro bacana na época, era um carro bonito, um carro da moda. E ele falou: meu Chevette fundiu o motor. Fundiu o motor e eu fiz a conta, pelo que as pessoas disseram, o mecânico disse, não ia dar para arrumar o motor. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu pedi Jesus, eu fui orar e eu falei: Senhor, não tem jeito, meu dinheiro não dá, eu preciso desse carro, o Senhor sabe. E aí o Senhor Jesus começou a me guiar e me levou na loja e me deu graça diante o cara da loja me deu um desconto, e o Senhor me levou para um mecânico, e de repente eu arrumei o motor todo, o carro ficou melhor do que antes, ainda sobrou dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Não importa se é uma situação como a do Coronel Vladimir, não importa se é uma situação como o caixa do banco Arthur, não importa se é uma situação onde a professora não sabe o que fazer com aquele aluno, não importa se é uma situação onde um dos dois no casal está tendo um caso e o outro não sabe o que vai fazer, não importa se é uma situação de desemprego, quando você para e você pergunta para Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, quando a gente pergunta, a gente tem que esperar a resposta. Você não pode fazer a pergunta e ir embora. Você tem que esperar a resposta, você tem que esperar. E Deus fala por muitas bocas. Deus tem muitas vozes. Deus fala, mas fala com uma clareza de luz do meio-dia. Paulo diz como sábio arquiteto: eu lancei a pedra que é Jesus, mas cada um veja como vai construir sobre ela. Essa é a sua parte. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você é responsável pelo que você vai fazer da sua fé. O Jesus que você está ouvindo aqui hoje é poderoso para mudar a sua vida. O Jesus que você está ouvindo aqui hoje é poderoso para curar a enfermidade que você está se arrastando com ela. O Jesus que você está ouvindo aqui hoje é poderoso para resolver o seu casamento, a sua vida financeira. É poderoso para resolver esse problema de família que está aí engavetado há muito tempo e você não sabe o que fazer com ele. Mas você tem que tomar uma posição. Paulo diz: cada um veja como vai construir. Um vai construir com pedras preciosas, com ouro e com prata. O outro vai construir com madeira e o outro vai construir com palha. Sabe, tem gente que pega fé. E eu tenho encontrado esse tipo de gente, igual o Arthur, igual o Coronel Vladimir. Irmãos, o cara é um coronel, na ativa. No mundo dos homens, ele tem tudo para ser arrogante. Ou não é, Beth? No mundo dos homens, o médico no hospital tem tudo para ser arrogante. O gerente do banco na agência tem tudo para ser arrogante. O comandante de uma unidade de polícia, seja ela qual for, tem tudo para ser arrogante. O motorista de ônibus no ônibus tem tudo para ser arrogante. O homem mais forte tem tudo para ser arrogante. A pessoa mais rica tem tudo para ser arrogante. No mundo dos homens. Mas a pessoa tem um encontro com Jesus e ela descobre uma coisa muito simples: ninguém é grande quando conhece Jesus, só Jesus é grande. Quando a gente conhece Jesus, a gente se reduz, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe que a gente não é nada, Jesus é tudo. Eu tenho emprestado uma função, eu tenho emprestado a saúde, eu tenho emprestado um título, eu tenho emprestado uns bens para eu poder desfrutar, eu tenho emprestado, Ele me empresta, eu descubro que eu sou pobre e necessitado, como disse Davi, mas o Senhor cuida de mim. Então o homem e a mulher que conhece Jesus, ela se torna humilde. Por isso um coronel de polícia numa situação de conflito consegue tirar um tempinho e orar. Por isso um rapaz que tem que consertar o motor de um carro consegue ir para um cantinho e pedir a Jesus para lhe ajudar, lhe dar direção. Essas pessoas estão construindo com ouro, estão construindo com prata. É aquela pessoa como aquela mulher que estava lá perto do gasofilácio. Todo mundo passava, abria a carteira e punha grandes somas no gasofilácio das ofertas. Mas antes de tirar o dinheiro, faziam igual o Mr. Bean. Vocês lembram do Mr. Bean? Vocês já assistiram o Mr. Bean? Lembra que o Mr. Bean, ele pega as coisas, ele quer mostrar para todo mundo, ele faz assim, para todo mundo ver.
Eu imagino que aquelas pessoas que colocavam grandes somas no gasofilácio, pegavam e diziam, oh Jesus, obrigado que eu posso ofertar isso tudo. Todo mundo via, todo mundo sabia. Jesus está ali ouvindo, não falou nada. Jesus está ali vendo, não falou nada. Jesus está ali testemunhando, não falou nada. Mas de repente vem uma senhora, velhinha, viúva, ganhava salário mínimo, cuidava do neto. Isso eu estou inventando, irmão, não está na Bíblia não, isso eu que estou inventando, estou floreando. Morava numa casinha de um cômodo só, na periferia. Abre a bolsinha dela, para ninguém ver, ela e Deus. Não é porque ela estava com vergonha, é porque ela queria que só Jesus visse. Ela tira 2 moedas, vai no gasofilácio, fecha os olhos, ora em silêncio, mas Deus ouve tudo, coloca as 2 moedas. Jesus estava ali vendo, testemunhando e ouvindo. Jesus chama os apóstolos, os discípulos, e diz, vocês viram aqueles que colocaram grandes somas? Eu digo que a mulher que chegou por último, aquela velhinha, deu mais do que todos eles juntos. E aí eu imagino que Pedro, que era, Pedro era direto. Ah, Senhor, nós vimos o que é isso? Os outros deram grandes somas. A dona, a gente nem viu, deve ter sido 1 ou 2 moedinhas, olha lá. Jesus disse, eles deram o que estava sobrando, ela deu tudo o que ela tinha, ela deu o melhor. Essas pessoas são as pessoas que constroem com ouro e pedras preciosas. É a pessoa que lê a palavra de Deus e chora, e tem prazer. É a pessoa que se ajoelha de madrugada e ora. É a pessoa que está dirigindo, mas está orando. É a pessoa que ouve uma música e o Espírito Santo ministra o coração dela. É a pessoa que passa por um necessitado e dá alguma coisa. É aquela pessoa que se importa em visitar aquele que está sofrendo. É aquela pessoa que se humilha e diz, olha, não fica com raiva, ele está no direito, mas ele diz para o outro, me desculpa, constrói sobre ouro, mas tem aquele que constrói com prata. Ele vem ao culto, vem à escola dominical, mas falta de vez em quando. É dizimista, quando está tudo bem, mas o dia que aperta um pouquinho ele não dizima, não oferta. É aquele que briga, que fala mal, é aquele que não está nem aí, que diz, eu quero que fulano morra mesmo. Agora tem aquele outro que é mais relapso. Esse outro construiu com madeira, mas tem aquele que constrói com palha. É aquele que põe tudo na frente de Jesus. Hoje eu mandei um texto do Billy Graham, salvo engano meu. Foi do Billy Graham, Renato? Que eu te mandei? Foi, né? Em que ele diz, ninguém cai da fé do dia para a noite. Você começa dizendo, eu não vou à igreja porque chegou visita aqui em casa. Chegou visita. Então eu não posso ir no culto hoje, né? Tem visita. Eu não vou à igreja hoje porque o carro quebrou, eu estou sem carro. Eu não vou à igreja hoje porque eu perdi a chave. Eu não vou à igreja hoje porque eu estou cansado, eu trabalhei muito. E a sua fé vai apagando, vai minando, você vai construindo a sua fé como palha. Sabe o que Paulo diz? Como sábio arquiteto eu lancei o alicerce, ninguém pode mudar, Jesus é Jesus, e ele garante a palavra dele. Mas cada um constrói. Naquele dia, no dia da sua morte, a sua vida vai passar como que pelo fogo, a sua obra vai ser testada, se a sua religiosidade, se a sua fé foi uma fé de ouro, de pedras preciosas, se ela foi de madeira ou se ela foi de palha. Irmãos, isso aqui não é a nossa vida, isso aqui é uma passagem, isso aqui não é um corpo, isso aqui é uma roupa de carne que eu habito. Sexta-feira, eu tirei para fazer exame médico. A gente vai chegando numa certa idade e precisa estar todo ano fazendo exame, né? E de uns anos para cá eu procuro todo ano fazer exames. Então, sexta-feira, 3 médicos. Todos 3 muito bons, excelentes. Um é o guitarrista do Tia Anastácia. O outro é um senhor de mais idade, mais uma pessoa inteligentíssima. A gente bateu um papo gostoso, foi muito bom. E o último, uma pessoa incrível. Deus me deu graça com esses médicos. Mas o último, a gente estava conversando e ele falando para mim, olha, Ademir, eu não acho que a vida da gente seja só isso aqui não. Eu acho que a vida continua do outro lado. Eu acho que a fé é muito maior do que a religião. E aí na hora que eu saí, eu falei, doutor, isso aqui que a gente está tratando é uma roupa de carne. E ele achou maior graça e começou a rir. Eu não sabia que ele ia achar tão engraçado, mas ele achou engraçado porque ele também pensa desse jeito. Irmãos, você vai levar para o outro lado o que você fez aqui.
Você é brigão? Você é enrolado? Você não cumpre a sua palavra? Você dá prejuízo para os outros? Você é obsceno? Isso tudo vai ser testado do outro lado. Paulo diz, aquele dia provará como que pelo fogo a obra de cada um. Você vai ser provado. Você teve a oportunidade de ir para a igreja e não foi? Você teve a oportunidade de ler a Bíblia, você tinha a Bíblia, tinha olhos e tinha tempo e não leu? Você teve a oportunidade de orar e não orou? Você teve a oportunidade de visitar um enfermo e não foi? Você teve a oportunidade de levar um pouquinho de comida para alguém que estava com fome e não fez? Você teve a oportunidade de pedir perdão e não pediu? Ficou orgulhoso? Você acha que você vai chegar no céu e vai entrar? Pois eu te digo em nome de Jesus, com base em 1 Coríntios capítulo 3, que Deus vai provar a sua vida. Você é relapso e Deus vai provar a sua vida. Cuidado, você vai ser achado em falta. Olha aqui para mim em nome de Jesus, você está pondo a sua salvação em risco. Você pode morrer de hoje para amanhã. Eu tenho um amigo querido, ciclista, gosto muito dele, chama Zé Geraldo, meu vizinho em Santa Luzia. Zé Geraldo anda de bicicleta mais do que eu, muito mais do que eu. Deitou, deu um beijo na Elisa, esposa dele. Elisa deitou, ficou do lado, ele acorda no meio da noite, olha para ela, e ela está quietinha, e ele pensa, deixa ela quieta, né? Está dormindo, está tão quietinha, normalmente tem um sono mais agitado, mas hoje o sono está gostoso, deixa ela. Voltou a dormir, tranquilo demais. No outro dia acorda, olha para ela, ela está na mesma posição. Ele falou, tem um negócio errado. Do mesmo jeito. Ou, quando fez ou, estava morta. Irmãos, ela não foi atropelada, ela não teve Covid, ela não teve um AVC. A morte chega quando chega. A morte não avisa. Eu e você morreremos, o que é que você vai levar para o outro lado? Que tipo de vida você vai levar? Você teve a oportunidade, sabe de uma coisa? Tem gente que gostaria de ter a sua vida. Tem gente que está no hospital, numa cama, dizendo, Senhor, eu queria poder ir para a igreja hoje. Você pode, falta o culto. Tem gente dizendo, Deus, eu queria tanto ter um salário para poder tirar o dízimo. O Senhor te dá um salário e você enrola o Senhor. Tem gente dizendo, Deus, eu não tenho mais como pedir perdão ao meu pai, à minha mãe que já morreu, ao meu irmão que já morreu, aquele vizinho. Eu carrego essa culpa, por que eu não evangelizei aquela alma? Ela morreu sem Jesus do meu lado, eu nunca falei para ela, e está carregando essa culpa. Você tem alguém do seu lado, tem um primo, tem um tio, tem um colega, e você não fala de Jesus para ele, você não pede perdão, você acha que Deus vai deixar isso para lá? Deus vai cobrar de você quando você chegar do outro lado. Não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que diz que Deus vai cobrar de você. Pastor, o que Deus vai cobrar de mim? Bom, irmão, aí nós vamos para o segundo texto, né? Você está querendo que eu te explique agora a carta dos Gálatas. Paulo diz, as obras da carne são conhecidas. E eu vou aqui resumir. Descontroles sexuais, descontroles emocionais, fofoca, divisão, briga, interesses, mentiras. Mentira é um negócio fantástico, né? A última é que quem toma vacina contra o Covid pega AIDS. Vocês viram essa? Tem que ser muito canalha para inventar um negócio desse. Mas tem gente que ainda está batendo palma para o mentiroso, apesar de Jesus dizer que o que mente é filho do diabo. Mentira leva para o inferno. Mentira que mata os outros leva para o inferno. E não adianta se associar com o pastor, dizer que é crente, igreja, acende uma vela para Deus, outra para o capeta, me ajuda. Você quer saber o que é que Deus não vai julgar? Gálatas disse. Sabe o que é que Deus disse que você pode fazer, que o Espírito Santo deixa você fazer e que não tem lei? Ou seja, você não vai ser julgado? É ouro. Mas o fruto do Espírito é amor caridoso, é caridade, é ajudar o necessitado na sua necessidade. Meu irmão, olha aqui para mim, preguei quarta-feira aqui sobre a primeira carta de João, capítulo 3, aquele que ama a Deus e vê o seu irmão na necessidade, podendo ajudar, não ajuda, não conhece a Deus. Quem é de Deus ajuda os necessitados, quem é de Deus dá banho em quem está doente e não pode se banhar, quem é de Deus empurra a cadeira de roda dos outros, quem é de Deus ajuda as pessoas no seu trabalho, quem é de Deus tira da sua comida e leva para quem está com fome, quem é de Deus é caridoso. Não adianta dizer que é de Jesus e não ser caridoso. A palavra de Deus diz aqui, olha,
paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sabe o que é temperança? É você ter controle das suas emoções e ser uma pessoa gostosa para os outros. Sabe aquela pessoa gostosa, Kênia? Que você senta para conversar e a presença dela é boa. Sabe aquela pessoa que te dá um conselho e você está ali sem saber o que fazer e ela ora com você, é uma pessoa gostosa de estar com ela. Sabe aquela pessoa que te diz, eu não posso fazer nada por você, mas se precisar de mim eu estou aqui? Temperança. Aquela pessoa que alguém a desafia e ela fica na dela, ela fica calma, ela fica quieta, ela é pacificadora, fruto do Espírito. Mas, sabe o que é que Deus vai julgar? Olha aqui. Prostituição, impureza, lascívia, pecados de origem sexual, idolatria, feitiçaria, inimizades. Você está aí morrendo de raiva de alguém? Odeia alguém? Porfia é divisão. Emulação é fofoca, ira, peleja, dissensões, heresias e inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Paulo está dizendo, essas coisas Deus vai passar pelo fogo. Cuidado se você está cultivando essas coisas. Religião é uma atitude antes de ser uma declaração de fé. E aí, para a gente concluir, eu já fechei a Bíblia para poder parar de pregar. Nós somos para o terceiro texto, Marcos, capítulo 8, verso 36. De cor, diz o que, Eliseu? Não sabe, né? Mas você leu. Beth, você sabe? Não sabe de cor, vai fazer a cola. Mas eu conto para você porque eu sei de cor, eu decorei antes. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, meu pai tem 84 anos, é um homem grande, pesado, forte. Ele pega na mão da gente assim, olha, se ele segurar é difícil de tirar a mão da mão dele. Ele pega aqui quando está andando para cair, oh, Senhor, dá força na minha musculatura, porque parece um alicate de pressão. Eu vi esse homem abrir uma rua, eu vi esse homem pegar um enxadão e abrir uma rua no meio do mato. Eu vi esse homem pegar uma árvore que eu hoje não conseguiria abraçá-la toda, com um machado e derrubar um pé de birosca. A gente chamava de birosca, não sei o nome daquilo de verdade. Cortou aquilo. Hoje, ele anda com uma muleta, precisa se apoiar. Às vezes ele está andando e a gente tem que dizer, levanta a coluna, aí ele faz assim, daí a pouco está aqui. Às vezes mira o nada. Talvez você esteja pensando que a sua vida é ganhar dinheiro. Talvez você esteja pensando que a sua vida são os amores que as pessoas te oferecem. Talvez você esteja pensando que a sua vida seja ser mais gostosa do que as outras, mais gostoso, mais forte, mais brigão. Talvez você esteja pensando que o objetivo da vida seja você ter muito dinheiro. Você poder olhar para as pessoas com o nariz em pé, lá em cima. Deixa eu te contar uma coisa, tudo que você acha que é já está desmontando. Se você tiver a chance de envelhecer, vai ser como meu pai, vai ficar encurvado, não vai enxergar direito, não vai ouvir direito, não vai poder comer o que quer, não vai controlar o seu xixi, não vai controlar o seu cocô, vai ter que usar fralda geriátrica. Mas deixa eu te contar uma coisa, o seu espírito se renova todos os dias. O Espírito Santo renova o seu homem interior, o seu ser interior. Você olha para o Senhor, o seu rosto é iluminado, Deus enche o seu espírito de poder. A cada dia o Senhor quer fortalecer a sua vida. Então Jesus diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem um moço que eu gosto muito e já faleceu, foi meu supervisor. E Deus faz umas coisas maravilhosas, né? Tem chefe que não vale nada. Mas olha aqui para mim em nome de Jesus, tem chefe que não vale nada. Mas tem chefe que não é chefe, é líder. E eu tive a felicidade de lá com os meus 23 anos, ter um líder. Chamava-se Eduardo Nogueira Tonholo. Faleceu, infelizmente. Queria tanto poder sentar com ele, queria tanto que ele fosse para o Pontal, mas faleceu. Nos encontraremos na glória. E ele era espírita, não praticante, porque a Rosa, a esposa dele, era... E ele acompanhava, mas ele foi criado na igreja evangélica. A família dele era batista, conhecia o irmão batista, diácono, conhecia sobrinhas, conhecia os sobrinhos, todo mundo batista.
mas ele muito decepcionado com a igreja. E tem razão. A igreja tem dado mau testemunho. Entendo. Mais uma vez ele me disse, sabe, Ademir, o que eu acho interessante? É que eu aprendo no Espiritismo que tudo aquilo que nos é dado, Deus vai pedir conta. Então, às vezes, a pessoa, ela pode andar, ela pode fazer a obra, ela pode ir numa favela, ela pode fazer o bem a alguém, e ela não vai. Pode ser, aí na doutrina dele, que na outra vida essa pessoa nasce aleijada, sem perna, porque ela desprezou o que ela tinha. Irmãos, isso não está muito fora do que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz: a quem é dado muito é cobrado. Deus te dá a chance de crescer na fé, de construir sobre o alicerce que é Jesus, com ouro e pedra preciosa. O que você faz? Você fica sentado em casa com preguiça, não vem à escola dominical? Nós tivemos um culto hoje de escola dominical. Eu posso te falar que não tem um seminário nessa cidade que dá uma matéria como a gente dá aqui na igreja. Não tem. Se você trouxer um caderno e resolver aprender, você aprende. Estou mentindo, Tiago? Estou mentindo, Zé? Nós temos um culto quarta-feira que não tem nem louvor, é palavra. Palavra, palavra e palavra. Você acha que você que está aí borboleteando, jogando a sua juventude fora, a velhice vai chegar e você vai passar para o outro lado e Deus vai te cobrar? Como o Tonholo falou, você está desprezando o tempo de Deus, você está desprezando a saúde que Deus está te dando, você está desprezando a oportunidade que Deus está te dando. O dia do fogo vai cobrar de você. Paulo diz: o dia do fogo vai cobrar. E para a gente concluir mesmo, que tipo de vida a gente deve viver sabendo dessas coisas? Eu quero viver para agradar o meu Senhor, porque em algum momento Ele vai me pedir contas de tudo aquilo que eu tive a oportunidade de viver, que vivi ou que deixei de viver. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.